Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente com todos para essa tarde aí, para mais um evangelho, para mais uma mensagem. Vamos ser rápidos hoje aí, que nós temos o nosso irmão Nestor que fará a palestra, e é um tema bastante interessante, que muitas vezes não damos atenção, então que vamos aproveitá-lo. Então vamos aos nossos recadinhos, né? O primeiro recadinho é da fluidificação das águas, né? Quem separou seus copos já está preparado, quem não, já vão pegar, aproveita esses minutinhos que eu estou aqui falando, vão até a cozinha, pega seu copinho de água, deixe, para depois do nosso evangelho, depois a gente vai fazer as nossas vibrações para que essas águas recebam aquilo que tanto necessitamos, né? Pelo nosso próprio merecimento. Tá? Então, quem está fazendo o tratamento, não esqueça. Quem não está, nós recomendamos que seja colocado os copos. Vamos ao nosso segundo recado, hoje vamos tentar acelerar um pouquinho, é o atendimento fraterno, né? Então, só para também fortalecer esse canal, nós ainda voltamos a falar que nós estamos com atendimento, tá? Quem precisar fazer a consulta, nos consulte pelo WhatsApp aí, faça seu agendamento, e é como se fosse dentro da Casa Seara de Luz, né? Em vez de ser reservado ali na sala, vai ser um canal com uma pessoa que vai fazer as mesmas entrevistas. Então, esse canal aqui é exatamente para um momento que nós passamos difícil e para a gente poder dar um suporte. Quem está fazendo o tratamento também vai querer saber se vai fazer a continuação ou não, se já está recebendo alta, também o canal está aí. E o terceiro e último recadinho é da doação de alimentos, né? Como sempre nós estamos falando, nós estamos com uma dificuldade de fazer, né, a arrecadação devido à pandemia, né? Então a gente está com alguns cuidados, né, que são necessários. E uma das maneiras e um dos canais, né, é através da doação. Então muitas vezes nós tínhamos a casa para receber e nós tínhamos a campanha Alta de Souza, que é a campanha do quilo. Agora a casa encontra-se ainda momentaneamente fechada, a campanha Alta de Souza suspensa. Então, nós estamos pedindo, quem puder nos ajudar e quiser levar os alimentos, tem o canal aqui embaixo, já nos contate, ou a nós mesmos, não tem nenhum problema. Alguém vai para casa, para a nossa Casa Seara de Luz, e recebe esses alimentos, ou se for uma quantidade um pouco grande, a gente pode agendar de ir buscar esses alimentos, porque tem alguns parceiros que nos estão ajudando. Então, essas famílias que se encontram necessitadas, né, e graças a Deus, graças à ajuda de todos vocês, a gente consegue atendê-las, né? Então, vamos dar continuidade nesse trabalho muito bonito. Então, antes de chamarmos o nosso irmão, vamos à nossa prece. Vamos fazer aqui uma prece, acalmando os nossos corações, deixando os problemas, os aborrecimentos, as dificuldades de nosso dia a dia de lado. E dessa forma, vamos unir o nosso pensamento ao plano maior, a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre. Pedindo a eles que, nessa tarde, envolvam a todos nós, encarnados e desencarnados. Envolva os nossos mentores, a equipe espiritual que nos acompanha, que também estará assistindo. Envolva os nossos lares. Envolva a nossa Casa Seara de Luz. Continue sempre recebendo a bênção do nosso Mestre, a bênção de nosso Pai, para a continuidade do trabalho. Em especial, Mestre Jesus, pedimos que envolva em muita luz, em muita serenidade, que intua o orador dessa tarde, para que as suas palavras realmente atinjam as nossas mentes, fazendo-nos enxergar as oportunidades de colocar em prática, atinjam nossos corações, nos fazendo mudar e compreender essa mensagem. Mestre Jesus, permaneça conosco durante todo esse evangelho. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. E assim, com muito carinho, vamos chamar o nosso irmão Nestor, que fará o tema dessa tarde,
os anjos guardiões. Nestor, seja bem-vindo. A Casa Seara de Luz, mais uma vez, lhe agradece a todos aqui que estão também agradecendo a sua presença, o seu evangelho, a sua mensagem dessa casa. Fique com Deus e obrigado, Nestor. Obrigado, Ernesto. Eu acho que quem tem que agradecer, Ernesto, sou eu, tá? Sentimento realmente de profunda gratidão à oportunidade que vocês estão me dando de falar de um tema que eu gosto muito. E como você bem disse, nem sempre a gente lembra da existência desse anjo guardião. Então, é com muito prazer mesmo que eu me proponho a fazer sobre esse tema hoje, tá bom? Para nós começarmos, nós temos que entender uma coisa. Quando nós nos tornamos espíritas, que nós acreditamos na reencarnação, que nós viemos um dia simples, ignorantes, e passamos por todos esses processos, tantas vidas, né, tantas vezes aqui encarnados, lógico, com o mesmo espírito, nós não podemos nos esquecer que Deus, quando nos criou, desde que Ele nos criou, Ele nunca nos abandonou. Nunca, nunca, nunca. Então, desde a criação do nosso espírito, Ele jamais nos desamparou. E Ele sempre procura encontrar formas de estar nos ajudando e nos amparando. Então, cada um de nós que nasce nesse planeta, e vou dizer mais ainda, em qualquer outro lugar, em outros planetas que haja vida, a divindade coloca pelo menos um ser angelical para nos acompanhar e orientar. Qual o seu nome? Não importa. Esse espírito, ele é, na realidade, um instrumento da misericórdia divina. Então, uns chamam ele de anjo guardião, irmão angelical, irmão espiritual, mentor, protetor, amigo. No fundo, todos os nomes que a gente utilizamos para denominá-lo são iguais, não importa. O que importa é a função que ele tem nas nossas vidas. Eu já comentei algumas vezes nessa casa que eu vim da doutrina católica. E quando eu estava na doutrina católica, e desde pequenininho, e eu já fui pequenininho, sei que faz muito tempo isso, a minha mãe, que era muito católica, muito devota, todos os dias a gente fazia orações em casa, e ela rezava sempre uma oração que eu gostava muito. Essa oração diz o seguinte: Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, que a ti me confiou tua piedade divina, me guarda, me protege e me ensina. Amém. Hoje, na doutrina espírita, confesso, consigo entender essa oração católica, por incrível que possa parecer, porque eu realmente tenho descoberto que esse nosso anjo, esse nosso querido anjo, realmente ele procura nos proteger, nos guardar, e que ele faz parte de um longo processo de amor de Deus para todos nós. Então, hoje nós vamos falar como que eu faço contato com esse meu anjo? Quem ele é? Então, eu gostaria de começar dizendo o seguinte: eu sempre aprendi que se eu preciso de um suporte, de um guia, de alguém que possa me orientar, se eu estou pedindo apoio a alguém, essa pessoa ou esse espírito que eu estou pedindo apoio, ele não pode ter o mesmo nível que eu. Por quê? Porque se ele tiver no meu mesmo nível, ele não vai saber me ajudar a sair das situações difíceis. Então, esse nosso anjo guardião, ele é sempre de hierarquia moral maior que a nossa. Tem um ditado que diz assim: um cego não pode guiar um outro. Além desse nosso anjo guardião, ainda nós temos aquilo que nós chamamos de anjos guias secundários, que são os espíritos protetores familiares. Sim, nós temos mentores da nossa casa, que são esses atraídos por simpatia ou por amor. E muitos dos quais nem nos lembraríamos quem foram.
Por quê? Porque eles fazem parte de experiência de vidas anteriores, ou seja, espíritos que nós conhecemos em outras reencarnações. Muitos podem se perguntar: mas existem esses mentores, eles sempre são bons ou existem mentores ruins? Será que nesse pacote espiritual de apoio dado por Deus, já viria um espírito assim? Vocês lembram de um desenho que eu não vou me recordar do nome do desenho, mas era assim, ele estava pensando em fazer uma coisa, do lado esquerdo tinha um anjo bom, do lado direito tinha um anjo ruim, então eu ficava aconselhando ele uma coisa positiva e uma coisa negativa. Vocês lembram isso? Isso nos dava a impressão que toda a nossa vida, esses anjos não bons estão ao nosso lado. Será que eles estão realmente? Eu vou lhes dizer que seria um erro pensar que todos temos um espírito ruim todo o tempo tentando interferir em nossos pensamentos e em nossas ações. Nesses casos, na nossa doutrina, nós chamamos de obsessores, pois eles se aproximam de nós em face das nossas sintonias, das nossas falhas morais e das nossas imperfeições. Nós que damos a eles brechas de estarem nos influenciando pelas tendências não boas que ainda temos. Sobre os anjos guardiões. Quando a gente usa essa expressão, pode ser que venha até para nós aquela ideia de que sejam espíritos com perfeição moral, espíritos puros. Mas o correto com relação a eles é chamá-los frequentemente a denominação de seres bons, de seres de luz. E esses espíritos, nossos protetores, nossos mentores, eles não nasceram nessa condição, mas adquiriram, como também um dia adquiriremos, pelo progresso, conseguindo assim suas evoluções. Ou seja, eles chegaram nesse estágio porque eles merecem. Porque todos eles, a exemplos de nós, foram criados simples e ignorantes. Há muitos anos atrás. Então, olha que raciocínio meio doido, pessoal. Estes que hoje chamamos de anjos protetores, já estiveram também na condição de encarnados, como nós. E também eles, quando eles estavam encarnados, tiveram seus anjos protetores. Vou mais longe. E os anjos protetores, os nossos atuais protetores, também já foram encarnados e também tiveram seus protetores. A fila é longa, vai longe. E por incrível que possa parecer, um dia nós também poderemos ser anjos protetores de uma ou mais pessoas. Mas quando isso acontecer, será em face de nosso desenvolvimento e do nosso mérito. Então, o nosso anjo guardião, ao contrário do que muitos podem pensar, eles não estão todo o tempo ao nosso lado e não são exclusivos nossos. Pois normalmente eles têm diversas outras tarefas, podendo, segundo o nosso amigo Divaldo Franco, estar também amparando outros indivíduos ou grupo deles. Mas olha que mágico, basta sentirem que precisamos deles e eles vêm rapidamente para nos amparar, mais rápido que a velocidade da luz para nos ajudar, nós que somos seus beneficiários. Então, esses anjos, eles funcionam como um pai amoroso, um mestre, um professor, mas principalmente como um amigo. E eles não negam qualquer recursos para que sejamos felizes, mesmo que tenham que permitir nós chegarmos às lágrimas ou sofrer para poder aprender. Tenho certeza que a vida de cada um aqui é uma vida difícil. As nossas vidas não são fáceis.
Se nós nos acharmos um pouco maduros, preparados para enfrentar a vida na Terra, temos que aceitar que isso deve-se muito ao apoio que temos do nosso anjo guardião. Sim, ele nos ajuda todos os dias. Como eles fazem isso? São eles que nos inspiram, nos orientam, mas não interferem nas nossas decisões. Se agissem diferente, estariam interferindo aonde? No nosso livre-arbítrio, o que nem Deus faz. Nem Deus interfere no livre-arbítrio de cada um de nós. Porque se fizessem isto, o que aconteceria? Ninguém mataria, ninguém roubaria, ninguém trairia, ninguém mentiria para nenhuma pessoa. Por quê? Porque nosso anjo guardião não permitiria isso. Por quê? Porque ele é mais evoluído do que nós. Então ele faz o quê? Ele respeita o nosso livre-arbítrio, porque ele sabe que depois de cada ação temos que arcar com o peso da reação. Então eles estão sim de forma expressiva em nossas vidas. E se nós não percebemos isso, é porque não estamos sintonizados com sua presença. Mas eles sim estão sempre sintonizados com a nossa presença. E eles permanecem sempre ao nosso lado quando nós precisarmos. Mesmo quando nós não seguimos suas orientações. Às vezes eles nos falam, nos orientam, nos inspiram e a gente não segue as orientações dele. E eles são pacientes para nos dar novas orientações. É que nem aquela vozinha do Waze, né, que a gente coloca no carro. Ela fala assim, a 100 metros entre a direita. Ah, se passa 100 metros, você não entra à direita. Ela vai brigar com você? Não vai. Ela vai o quê? Te redirecionar para uma outra rota que te leve para o caminho que você precisa ir. Os nossos anjos guardiões fazem exatamente a mesma coisa. Sempre nos direcionam para o caminho certo. E eles sabem que se fossem mais ostensivos, nós deixaríamos de ter nossa capacidade de livre-arbítrio e desenvolver o nosso lado moral e as nossas aptidões internas. Então, como excelentes mestres, eles nos auxiliam, mas nos deixam desenvolver as tarefas para que os méritos sejam nossos. Então, nosso anjo guardião, a exemplo de um médico, ele pode sim diagnosticar, encravou aí, pessoal, nosso problema, apresentando soluções e os cuidados que devemos tomar. Até, quem sabe, nos passar um remédio, uma linha de conduta que devemos seguir. Mas ele não vai tomar a medicação por nós. É como muitos pais terrenos que aprendem que seu filho, que sabem que seu filho está doente e que não adianta tomar a injeção no lugar dele, que o filho não vai ficar curado. Porque se eles tomassem essa injeção no lugar dos seus filhos, eles jamais ficariam saudáveis. E esses anjos sabem disso. Por isso que compete a cada um de nós a ação. Então, nosso anjo guardião merece por isso que o busquemos sempre. E devemos procurar nos aproximar deles, viver em sintonia com eles. Sabe por quê? Porque Deus está sempre conosco através da figura de nosso guardião em nossa vida. Ele representa a preocupação que Deus tem com cada um de nós e a condução que nós damos às nossas vidas. Porque Deus é puro de amor e jamais abandona seus filhos e seu zelo é incomparável. Então, a presença do nosso anjo, ela tem que ser valorizada. E muitas vezes, e isso acontece muito, nem nos damos conta de sua presença em nossas vidas. Dessa forma, passa a ser muito comum para muitos de nós chegar ao ponto de procurarmos apoio, ajuda em outras criaturas mais visíveis.
Então é muito comum nós procurarmos médios, sacerdotes, pais de santos, rabinos, esperando que eles nos apontem um caminho. Muitas vezes, essas pessoas que são procuradas realmente fazem isso, mas elas são criaturas falhas, falhas como nós, que são atropeladas pelos mesmos vendavais que também nos acontecem, e podem, sim, cometer erros. Mas vocês sabiam que somente nosso anjo guardião sabe o que estamos passando efetivamente? Ou se nós estamos vivenciando momentos bons ou ruins? Então é importante que aprendamos a manifestações dos nossos anjos guardiões na nossa vida. Eles estão sempre se manifestando em nossas vidas. Eu gosto muito dessa história que relata Chico Xavier. Nos anos 40, Chico ficou doente e achava que iria morrer. Então ele estava sentado lá no quintal de sua casa e o que ele faz? Ele apela para Emmanuel, seu mentor. Este veio e lhe perguntou o que estava acontecendo. Chico diz que acha que vai morrer e lhe pergunta: se eu for agora, Emmanuel, você me recebe do outro lado? Para sua surpresa, esse lhe diz: Chico, agora eu não posso, eu tenho um outro compromisso. E vai embora. Chico, logicamente, fica desalentado, né? E depois, passado alguns minutos, ele recebe a visita da irmã Sheila, que docemente lhe pergunta o que tem. E esse lhe diz que está morrendo. E pergunta a ela, Chico, se pode, ele morrendo, ela receber ele do outro lado. Mas ela, para surpresa de Chico, responde que não pode, pois tem compromisso com Emmanuel. Aí Chico ficou desesperado. E passados alguns momentos, ele recebe a visita do Dr. Bezerra de Menezes. E lhe pergunta, já constrangido, lógico, com a sua situação, porque Chico se sentia abandonado. Doutor Bezerra, o senhor tem algum remédio para essa besta aqui? E ele lhe diz, carinhosamente, que nunca foi veterinário, mas que vai tentar ver o que pode fazer para lhe ajudar. Chico viveu ainda 60 anos. Ou seja, os mentores de Chico sabiam que ele não ia morrer naquela hora. Divaldo Pereira Franco, ele passou por uma enfermidade cardíaca muito severa. E o médico, quando ele estava em consulta, lhe disse que ele teria, no máximo, 3 meses de vida. Ele ia morrer. Então, ele, com aquela informação, chega chateado, preocupado, ele vai até a sua casa, qual a primeira coisa que ele faz? Vai lá e deita, não é? Aí, quando ele está ali deitado na casa do caminho, ele recebe a visita da sua mentora, Joana de Ângeles, que lhe pergunta, vendo daquela forma, mas, Divaldo, o que você tem? Ele ficou chateado, né? E fala assim, como você, sendo minha mentora, não sabe que eu estou morrendo? O médico disse que eu estou 90% morto. Aí ela responde, o que tem isso, Divaldo? Se eu estou 100% morta e você está falando comigo agora? E aí o aconselha a continuar trabalhando, pois é preferível morrer agindo do que morrer na inércia. Ele diz para participar da sessão que haveria naquele dia na Casa do Caminho. E ele, com toda a sua dificuldade física, que era real, participa do evento e se sente melhor. Então, nossos anjos protetores, como são mais sábios do que nós, precisam ser ouvidos por nós, pois sabem mais e quando nos direcionam para alguma tarefa, é porque sabem da importância dela. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Uma vez eu fui fazer uma palestra num determinado centro, um tema X, tal, estava fazendo a palestra, no meio da palestra eu escutei meu mentor falar comigo assim,
conta tal história, que era uma história que eu tinha estudado, que eu tinha colocado em outra palestra. Aí eu mentalmente, logicamente, falei para ele, não posso, essa história não tem nada a ver com esse tema. E continuei fazendo a palestra. Passou uns 5, 10 minutos, ele falou de novo para mim, conta aquela história. Eu falei, eu não posso. E continuei fazendo a palestra. Quando estava chegando no final, ele falou pela terceira vez, Nestor, conta aquela história. Aí eu resolvi ouvi-lo. Encaixei a história na palestra, né? Contei, mesmo sem saber as razões, mas respeitando o que ele estava me falando. E aí a palestra acabou, e naquele centro as pessoas ficam um púlpito mais alto, e as pessoas vão indo embora, quer dizer, o palestrante fica num púlpito mais alto, e as pessoas quando vão embora, quem quer vai até o púlpito conversar com o palestrante. E nisso veio uma senhora, 75, 80 anos, e ela falou assim, sabe aquela história que você contou? Confesso que eu ri por dentro. Eu falei, pois não, eu lembro sim. Aquela história, sabe? Eu estou há 22 anos sem conversar com a minha irmã. E aquela história mostrou que eu estou errada. Assim que eu sair daqui, eu vou ligar para ela e vou pedir desculpa. Daquele dia em diante, eu comecei, confesso, a respeitar muito mais as orientações que o meu mentor dá no meu dia a dia. Há cerca de 35 anos atrás, Divaldo Pereira Franco foi convidado para ir na cidade do Cabo, África do Sul. É uma família muito rica que convidou Divaldo para passar uma semana para conhecer a região. E Divaldo falou assim, eu vou com uma condição. A minha condição é que todos os dias à noite eu possa pregar o espiritismo em algum centro. O que eles, logicamente, concordaram. Aí, no primeiro dia, Divaldo ficou num hotel, segundo ele, muito chique. Ele foi tomar o café da manhã. E ele entrou, viu aquela mesa com dezenas de coisas, falou algumas coisas, eu nem sei o que era. E ele senta, né? Pega algumas coisinhas, começa a sentar, o grupo todo ao lado dele. De repente, vem um garçom negro, vem até a mesa dele, e Joana de Ângeli diz o seguinte, Divaldo, vai lá e dá um abraço nesse garçom. E ele contando, logicamente, é muito engraçado, ele fala, mas Joana, como é que eu vou dar um abraço nesse garçom na frente de todo mundo? E ela retrucou, dá um abraço. O garçom chegou perto, Divaldo pediu se ele poderia fazer a gentileza de trazer leite quente. Por que Divaldo queria leite quente? Porque naquela região, como é muito calor, eles têm o hábito de tomar café gelado. E Divaldo não gosta de café gelado. Então pegava o leite, contrabalanceava, ficava gostoso. O garçom foi para a cozinha, alguns minutos depois ele voltou, trouxe a caneca de leite quente. Quando ele abaixou para colocar na mesa a caneca, Divaldo levantou e lhe deu um abraço. Todo mundo ficou espantado. Os amigos de Divaldo, o garçom ficou espantado. O garçom meio sem graça saiu, foi para a cozinha. Aí os amigos dele perguntaram, né, porque tinha dado um abraço, falou, depois eu conto para vocês. No dia seguinte, Divaldo estava com uma indisposição estomacal. Aí o grupo todo foi tomar o café da manhã. Aquele mesmo garçom que tinha ganho um abraço do Divaldo no dia anterior perguntou, onde está Mr. Franco? Aí informaram que ele estava no quarto, que ele estava doente. Perguntou o garçom qual era o quarto que ele estava. E aí o que ele fez? Ele subiu com uma bandeja, né? E para levar para Divaldo tomar um chá, comer umas bolachas. Ele chegou lá no quarto, tinha aquela plaquinha de não perturbe. O garçom foi lá, bateu na porta. Deu uns 2, 3 minutos, não abriu, né? Divaldo pensando lá dentro. Ele vai embora, quem bateu vai embora. O garçom foi lá e bateu de novo. Divaldo pensou, mas espera aí, ele não está vendo que tem uma placa de não perturbe? Passou mais 2, 3 minutos, o garçom bateu de novo e Divaldo pensou, eu vou ter que levantar, eles não vão me dar sossego. Ele abre a porta e ele vê o garçom que ele tinha dado um abraço no dia anterior. E o garçom gentilmente lhe diz, Divaldo, olha, eu soube que você não estava bem, uma disposição, eu lhe trouxe chá com bolacha. Divaldo detesta chá com bolacha.
Mas ele, como uma pessoa educada, pediu para o garçom entrar, colocar em cima da mesa, tal. O garçom agradeceu. Quando ele estava se virando para ir embora, o garçom volta para Divaldo e fala: eu precisava falar uma coisa para o senhor. Divaldo: pois não. Eu queria que o senhor soubesse que nunca um branco tinha me abraçado. Sabe, seu Divaldo? Depois que o senhor me abraçou, eu fui para a cozinha e comecei a chorar. Aí eu fui para minha casa, contei para minha mulher o que tinha acontecido e nós nos sentamos e começamos a orar. Eu ia me matar, seu Divaldo. Eu tenho câncer. Aqui na cidade do Cabo, não existe tratamento público para quem tem a minha doença. Não tem, seu Divaldo. Eu iria me matar para evitar o sofrimento da minha família, de me ver definhando. Mas depois que o senhor me deu o abraço, Divaldo, uma estranha sensação de esperança invadiu o meu coração e da minha mulher. E nós decidimos lutar. E aqui eu estou, seu Divaldo, para lhe agradecer pelo abraço. Divaldo o abraçou novamente, disse que ele ia tentar ajudá-lo de alguma forma, né? E aí, quando o Divaldo se encontrou o restante dos amigos dele, contou o que tinha acontecido e eles, como eram família de muita posse, se comprometeram a pagar todos os custos de um tratamento particular daquele garçom. E aí Divaldo vem nos contar, depois manteve contato com esse garçom, que graças a Deus se curou, e 10 anos depois, esse garçom se tornou um dos maiores e mais importantes dirigentes espíritas da cidade do Cabo. Tudo isso porque Divaldo escutou a sua mentora e lhe deu um abraço. Essa história ela mexe muito comigo e eu confesso que eu toda vez que eu conto eu fico bem emocionado. Mas vamos lá. Muitos podem estar agora se perguntando quais são as características para uma entidade, né, um espírito, receber a qualificação de ser um mentor, já que a gente sabe que ele não é um ser perfeito, né? Ele não precisa ser nem religioso. Pode soar meio estranho para muita gente, mas ele não precisa ter sido católico, espírita, evangélico. Há necessidade para ele chegar nesse estágio que ele tenha vivenciado, que ele tenha vivido a religião do amor, da caridade, da paciência e da beneficência. Assim como Jesus, assim como o nosso mestre ensinou. Então, esses espíritos, eles não precisam daquela auréola identificada pela criatura humana como característica de santificação, mas sim daqueles que tiveram apenas uma conduta de devotamento, amparo e caridade. Aí vocês vão perguntar, muitos vão questionar, que benefícios que esses espíritos protetores têm caso o seu protegido realize o trabalho edificante ou não. Ou seja, eles não o escutem, não cresçam, não progridem. O que acontece? A Kardec vai nos dizer que são como professores. Professores a ensinar uma classe de alunos sobre um tema. Alguns prestam atenção, se esforçam, e outros não possuem o mesmo comportamento. E quando os objetivos não são alcançados, se entristecem. Mas quando eles são realizados, de alguma forma, eles são gratificados pelo prazer da realização do bom trabalho. Muitos podem também estar se perguntando se somente as pessoas têm guias espirituais. Ou se esses guias existem também para grupo de pessoas, bairros, cidades, estados e países.
Será que nós temos um mentor espiritual para a cidade de São Bernardo do Campo? Para o estado de São Paulo? Kardec vai dizer que isso efetivamente acontece, porém, com anjos que já estejam efetivamente preparados, evoluídos. Por quê? Porque Deus é a inteligência das inteligências e jamais faria algo que não fosse para o nosso bem. Então, desta forma, Deus sabe da limitação de cada um de seus filhos, encarnados ou desencarnados. Então, assim, muitas vezes, o anjo guardião nosso ainda não está num estágio muito elevado que lhe permita cuidar de mais pessoas ou de assuntos mais complexos. Pois Deus só vai cobrar aquilo que realmente podemos fazer, quer sejamos encarnados ou desencarnados. Então, assim, é natural que somente entidades espirituais de maior progressão moral ascendam sobre bairros, sobre grupos, sociedades, cidades, estados e países. A tradição nos diz que não podemos provar que o anjo Ismael é o guia espiritual do Brasil. E ele não tem contato direto conosco, com o indivíduo. E é exemplo de um chefe de Estado, tem toda uma equipe para poder coordenar o seu país. Mas as decisões finais são sempre deles. Assim como ele recorre a Jesus, o guia espiritual do nosso planeta. Kardec ainda nos diz que existem várias categorias de anjos espirituais, que vai em uma escala infinita, desde aquele que apoia um único indivíduo até aquele que tem uma perfeição relativa para apoiar grupos maiores. Porque todos os espíritos são diferentes em sua evolução. Eu não sei se já aconteceu com vocês. Eu gostava muito de jogar na Mega Sena. E às vezes, quando eu ia jogar na Mega Sena, lá eu estava pensando nos números, eu ficava pensando assim, mentor, me ajuda, me diz os números que eu preciso para ganhar na Mega, eu estou precisando tanto, né? E aí me veio a dúvida, será que esses nossos mentores têm capacidade para nos dizer quais são os números da Mega? Ou será, para quem precisa, eles podem nos indicar o parceiro ideal? Kardec nos diz que sim. Olha que interessante, eles podem fazer isso. Mas, sem ter um mais, né? Não fazem, iriam privilegiar o indivíduo de forma absurda em relação à sociedade, o que não seria correto e poderia tornar o indivíduo frívolo e irresponsável. Então, é importante que todos nós trabalhemos bem, nos esforçando sempre para a nossa melhora em todos os sentidos, para sermos efetivamente merecedores da nossa felicidade, nunca esquecendo de contar com o apoio dos nossos mentores. Porque essa felicidade somente é alcançada bem mais do que a conquista do dinheiro ou do poder, mas sim pela consciência tranquila, o trabalho reto e a paz de espírito. E quando eu estava pesquisando sobre esse tema, veio uma pergunta interessante. Está no Livro dos Espíritos. Os espíritos protetores podem nos ajudar a evitar acontecimentos desagradáveis, como acidentes, tombos, ou mesmo fugir de uma bala? Olha a resposta. Eles podem sim nos inspirar a evitar de passar em determinados lugares ou aconselhar que nós mudemos de rota. Com relação às balas, o bom espírito não poderá alterar a direção da bala, mas poderá sim interferir no sistema nervoso do agressor, daquele que vai atirar, para que ele perca a pontaria. É sim uma intervenção direta. Mas, olha o mais de novo, isso irá depender da lei do mérito daquele que seria a vítima, se ele não tiver em curso na lei de causa e efeito, ou seja, se ele não tiver que passar realmente por aquilo. Então, mesmo se o espírito encarnado for rebelde, o teu benfeitor nunca irá abandoná-lo,
Porque um bom mestre jamais abandona seu aluno. E eles sabem que existem diversos recursos para atingir as suas finalidades. E assim eles podem usar de sutilezas ou mesmo de intervenções mais diretas. Esse espírito nobre sabe que nós, seus tutelados, agimos dessa forma, mas que isso é temporário, esse estágio, tendo paciência de continuar a auxiliar-nos durante o nosso longo desenvolvimento. E orienta a todos, em todos os momentos da nossa vida, dando dicas de como nós devemos agir. Chico, nosso amado Chico, através de Emmanuel, faz uma apologia exatamente sobre essa situação, quando ele estava passando por um momento difícil. Falava de dar guarda-chuva, capa de chuva e bota de chuva. Seu anjo estava dando a ele toda a dica que iria chover. E quando isso acontece, ele pergunta: o que eu devo fazer? Resposta: usa tudo que lhe dei. Então nós temos que usar tudo aquilo que os nossos anjos guardiãos nos dão nos momentos que a gente precisa. O nosso amado Divaldo conta que um dia chegou a Joana de Ângeles, quando ele estava passando por uma fase difícil, ele diz que em 30 anos de convívio com ela, ele nunca recebeu qualquer mensagem para ele, mas que foi, durante todo esse período, portador de dezenas de livros para os outros. O que ela responde, para sua surpresa: eu escrevia por ti e para ti. Mas se você quis compartilhar com todos sem aproveitar, o que eu posso fazer? E ela lembra o que diz Kardec: os médiuns devem usar primeiro para si as mensagens de que são objetos, antes que dê para os outros. Divaldo diz que nunca mais cobrou qualquer coisa dela. Então, nesse momento, alguns podem estar se questionando: quando vimos aquela voz interior a nos guiar, é do nosso espírito protetor? Kardec vai nos dizer que sim, que quando nos ouvimos uma primeira ideia, é normalmente de um espírito bom, de um anjo protetor, guiando para a trilha do bem ou nos ajudando nas encruzilhadas do caminho. E Kardec vai nos dizer que precisamos fazer silêncio. Silêncio, muitas vezes, em nossa vida, para poder ouvir o que o nosso anjo protetor tem a nos dizer. E quando, certa vez, perguntado de como devemos agir para nos encontrar com o nosso espírito protetor, Divaldo nos diz que devemos fazer uma viagem interior, procurando nos silenciar, aquietar a mente, e quando a gente conseguir isso, ficar de olhos fechados, em um lugar tranquilo, e abrir-se para uma oração. Lógico que nós sabemos que não existem fórmulas para a oração. Basta abrir o coração a Deus e falar a Ele como um filho conversa com seu pai que o ama muito. Aprender a fazer silêncio íntimo, então, é fundamental. E sabem por quê? Porque nós, seres humanos, nos acostumamos naturalmente com o barulho, sendo difícil, assim, manter contato com o nosso anjo guardião. Então, silenciar nossos barulhos e tumultos interiores para poder ouvi-lo. Desligar celular, televisão, campainha da porta, fazer reflexão, fazer análise das coisas da nossa vida. Por certo, nós conseguiremos enxergar as intervenções do nosso anjo guardião. Concentrar-se, dirigir, ou focar em alguma coisa, ter um centro para direcionarmos nossos pensamentos é importante, porque esse anjo guardião, ele merece que nós façamos esses exercícios, essas dedicações. Eu sei que no início será muito difícil, pois, como disse, nós estamos acostumados ao barulho. Precisamos, assim, evitar de estar conectados com o mundo material para nos ligarmos aos nossos anjos guardiões. Senão, a gente não vai fazer ponte com ele. Então, é importante tentar. E quando o pensamento invadir-se, voltar à concentração do nosso objetivo principal. Ficar em silêncio, ouvindo a voz do infinito. Então, é importante aprender a saborear o som do silêncio,
desse universo cósmico. Somente quando nós conseguimos isso, saberemos fazer ponte com o nosso anjo guardião. E aí estaremos entrosados com o Espírito que foi destinado a conduzir-nos do nosso nascimento até a nossa morte. E muitas vezes ele pode continuar conosco até posterior ao nosso desencarne. Muitas vezes. Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Eu espero que eu tenha conseguido ter sido claro, né, de expor nesse assunto, que eu acho ele é tão importante a gente reconhecer essa presença viva de Deus ao nosso lado, nossos mentores. A gente está perdendo uma oportunidade maravilhosa. Por isso que eu pedi a licença de falar sobre esse tema hoje. Tá bom? Que todos tenham uma tarde abençoada, muita luz e muita paz, tá? Felicidades, sucesso espiritual para todos nós. Namastê, o Deus que mora dentro de mim, saúde o Deus que mora dentro de vocês. Muito obrigado, tá? Nestor, temos que refletir bastante sobre o que a gente faz, né? Muitas vezes a gente acredita nos nossos mentores, mas a gente não está em sintonia, como você mesmo falou, né? A gente está pensando em outras coisas, agindo de forma diferente, e muitas vezes a gente não consegue se ligar por nossa própria culpa, né, Nestor? Então, acredito que a mensagem de hoje veio bastante esclarecedora, de muita informação. A gente, muitas vezes, se a gente não mudar, se a gente não se alterar em pensamento, em atitudes, na nossa moral, a gente não vai ter um resultado diferente nunca. Com certeza. Já temos algumas. A Ana Rosa, muito boa palestra, estou adorando. Obrigado, Ana. Já uma mensagem para você aí, Nestor. Dona Marli Campos, excelente explicação, obrigado. Nós que agradecemos, Dona Marli. A Fátima aí. Nestor. A Fátima é suspeita. Não dá para falar muito, não, né? A gente já fala dela, a gente já vai sorrindo. Como ela sempre, né? Você já olha para ela, graças a Deus, ela está sempre alegre, sempre sorrindo, trazendo boas energias. Nestor, que tema lindo, Fátima está falando. A Vera, nossa irmã também da casa, gratidão, Nestor, que possamos estar mais atentos ao nosso anjo guardião. Tani Cavaletti, gratidão sempre, Nestor. Paula Juliana, namastê. São duas pessoas queridas de Jundiaí que assistiram a palestra. Uma coisa que se muitas vezes a gente estivesse lá na nossa casa em São Bernardo, não conseguiríamos pegar as pessoas fora ou longe, né? Sérgio Montovani, Sérgio aí. Boa tarde a todos, abraço para o Nestor pela explanação desse tema muito rico. Exatamente, Sérgio. Sueli Viana, obrigado, Nestor, gostei muito. A Fatiminha aqui, ó, sonada. Sim, Fátima, alegria, isso aí que temos que nós precisamos no nosso ambiente, no nosso planeta, né? Porque, Nestor, acho que até em cima do seu tema, muitas vezes a gente quer mudar, mas a nossa sintonia, aquilo que você falou, a gente fica tão ocupado com os nossos problemas, não é uma desculpa, né? É uma coisa que a gente precisa mudar, mas com os nossos problemas, as dificuldades, com a nossa ganância, né? Prepotência, e a gente não consegue viajar internamente, não consegue se ligar, não consegue nem ouvir, né? Nosso mentor aí assoprando na nossa orelha, aquilo que você está falando, ele está todo momento aí tentando nos ajudar. Você deu o exemplo do nosso Divaldo Franco, né? Que recebeu a mensagem. Então, muitas vezes a gente vai questionando, ou você mesmo, né? Na sua palestra, que você recebeu 3 vezes a mesma informação, é que a gente muitas vezes, na nossa pequenez, né? Vamos falar assim, a gente já quer, eu acredito, né? A gente já quer resolver alguma coisa sem entender, sem saber. Então, a nossa visão é muito limitada e a gente já quer tomar alguma solução, né, Nestor? Com certeza. Nestor, ó, a Casa Seara de Luz,
mais uma vez te agradece pela palestra, pelo tema. Eu acredito que não só pela Casa Seara de Luz, eu acho que todos nós que ouvimos aí, agradecemos você pela informação, pelo evangelho que nos trouxe, porque o importante é que cada um de nós consiga refletir aquilo que você falou, né? Mesmo que sejam mudanças pequenas, mas que a gente comece a cada vez mais construir o nosso tijolinho. Nestor, não sei se você quer falar mais alguma coisa, mas em nome da Casa Seara de Luz... Só quero agradecer, tá? A todos que participaram, né? E é um presente, é um privilégio falar nessa casa. Uma casa que eu gosto muito, vocês sabem disso, né? Eu fiz muita palestra presencial e agora, graças a Deus, estou tendo a oportunidade de fazê-la online, né? Eu que fico grato aí, eternamente grato, tá bom? Nestor, nós que agradecemos e, se Deus quiser, em breve nós voltamos a nos encontrar lá na Casa Seara de Luz. Nestor, fique com Deus, um excelente final de semana. Em nome de Seara de Luz, agradecemos muito. Muito obrigado. Então, pessoal, depois de uma mensagem dessa muito importante, vamos fazer a nossa prece? Vamos, então, assim, iniciar agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, por ter permitido que cada um de nós pudesse presenciar, nos encontrar nessa reunião, mesmo virtual. Agradecer ao palestrante dessa tarde pelo Evangelho, pelas ricas informações que nos trouxe. Mas o mais importante de tudo, que cada um de nós reflita sobre esse tema, encontre dentro de cada um de nós as oportunidades para a mudança, as oportunidades para a conexão, o entendimento com o nosso mentor, que deixemos os problemas, as dificuldades, alguns instantes afastadas de nós. Que dessa forma consigamos, na mesma sintonia dos nossos mentores, dos nossos irmãos de luz, os nossos anjos guardiões, que a gente consiga o entendimento, a compreensão, que a gente mude os nossos sentimentos para o amor, para a compreensão. E assim, dessa forma, vamos vibrar juntos pelos irmãos que se encontram abandonados nas ruas, que eles recebam o amparo, a compreensão, que consigam reintegrar a sociedade. Vamos vibrar a todos que se encontram num leito hospitalar necessitando de amparo, aos seus familiares, que recebam a compreensão, o entendimento. Vibremos aos irmãos que sofrem discriminação racial, preconceito, que nossa sociedade, cada dia mais, a prepotência, a arrogância domina. Que essas pessoas tenham a compreensão que todos somos iguais, que mudem seus pensamentos, que respeitem. Vibremos ao nosso planeta também, que se encontra enfermo, com muita doença, com muita arrogância, com muita ganância. Que cada dirigente consiga pensar nos seus povos, consiga cuidar de todos, trazendo o amor, trazendo a compreensão. Vibremos aos irmãos que se encontram também detidos, presos, que eles sejam amparados, que nesses momentos de dificuldade que passam, que consigam a compreensão, que saiam de lá melhores do que entraram, que eles tenham o amor, que recebam esse sentimento dentro de seus corações. Pedimos também ao nosso Mestre Jesus e aos nossos mentores, ao nosso anjo guardião, juntos, vibremos as nossas águas, que elas recebam o lenitivo de que tanto necessitamos, através do nosso merecimento, do nosso esforço, e que cada um de nós realmente mude a sintonia, mude os seus pensamentos, principalmente. Melhoremos a nossa moral, para assim sempre vibrarmos o amor, termos os nossos irmãos
que sempre querem nos ajudar ao nosso lado, nos aconselhando e nos direcionando. Mestre Jesus, envolva as nossas casas, os nossos lares, os nossos familiares e a nossa casa Seara de Luz. Mestre Jesus, permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E dessa forma, agradecemos a todos que ouviram conosco o Evangelho, agradecemos novamente ao nosso irmão pela mensagem que nos trouxe. Cada um de nós reflita sobre o tema e que tenha um excelente final de semana. Até sábado que vem. Fiquem com Deus e bom final de semana.